Criar um canal no YouTube é fácil, mas configurar ele da maneira correta é o que separa os amadores dos criadores. Se você quer a versão mais rápida e atualizada das ferramentas atuais, seja pelo computador ou pelo celular, esse vídeo é para você. Vou te mostrar na tela tudo o que você precisa ativar para começar com o pé direito, inclusive como usar o celular como se fosse um computador, para não perder nenhuma configuração profissional. Esse passo a passo funciona perfeitamente tanto para quem está no computador quanto para quem vai fazer tudo pelo celular. Eu vou usar a tela do PC para que você consiga enxergar cada detalhe com clareza, mas se você tiver pelo smartphone, o processo é idêntico. Basta abrir o Google Chrome, entrar no site do YouTube e ativar a opção para desktop ou site para computador. Assim, as telas ficam iguais e você não perde nenhuma configuração. Bora para a tela do computador. Com o meu navegador Google Chrome já aberto, eu digito www.youtube.com e Enter. Aqui, normalmente, o seu navegador vai estar com alguma conta logada na parte superior direita. Aí você faz o logoff dessa conta, você desloga dessa conta para você começar uma conta do zero. Após isso, você vai clicar em Fazer Login na parte superior direita. E aqui você vai criar uma nova conta para o seu canal. Clica em Criar Conta para uso pessoal, para uma criança ou para trabalho em empresa. Para trabalho em empresa. Aqui você escolhe a opção de criar um endereço do Gmail. Esse é simples, pois você não quer pagar nada por enquanto. E agora você vai colocar um nome e um sobrenome. Aqui não precisa ser o nome do canal, a gente está criando uma conta no Gmail somente. Vou escolher um nome qualquer, Enzo. E abaixo no sobrenome, Jordan. E clico no botão de avançar. Agora a data de nascimento e gênero. Posso botar uma data qualquer, botar 1 de janeiro, no caso, de 2000. E o gênero masculino. E avançar. Aqui eu vou colocar enzojordan2026@gmail.com. E vamos ver se está disponível. Clico no botão de avançar. Criar um novo endereço de e-mail, isso vai criar uma nova conta com o endereço de Gmail. Enzo, tal. Você pode cancelar e inserir um endereço de e-mail de outro provedor. Não quero criar o e-mail do Gmail. Criar. E o endereço que eu já escolhi, enzojordan2026@gmail.com. Avançar. E a sua senha. Vou digitar minha senha e vou repeti-la embaixo. E clico no botão de avançar. Aqui eu vou adicionar o número do meu telefone com o DDD na frente e clico no botão de avançar. Agora eu vou receber um código no SMS do número cadastrado e vou colar aqui. Eu já recebi e vou colar esse código aqui. E clico no botão de avançar. Endereço de e-mail de recuperação. Você precisa adicionar. Por quê? Se você perder essa conta de algum jeito, você tem um outro e-mail que você possa recuperar essa nova conta aqui. E aí você digita o endereço de e-mail seu já existente. Vou colar aqui o e-mail de recuperação e vou clicar no botão de avançar. Clico novamente no botão de avançar. Aceito os termos, marco as duas caixinhas e clico no botão de criar conta. E a sua conta está criada. Vou clicar nesse botãozinho aqui, não agora. Não quero gastar nada por enquanto, vou pular por enquanto. E a sua conta de e-mail está criada, só que o seu canal ainda não foi criado. Você criou uma conta de e-mail que estará vinculada ao seu canal. Note que agora ele já está logado no YouTube com a conta que você acabou de criar. Olha essa letra E aqui de Enzo. Você clica nela e agora você pode criar o seu canal. E vá no botão de criar um canal. E é aqui que você vai escolher o nome do seu canal. Eu vou colocar aula novo canal e o identificador é único, não pode ter outro igual. Então ele já marcou aqui como disponível. Então agora que eu já tenho o nome do canal e o identificador do canal, eu clico no botão de criar canal. E o seu canal do YouTube está criado, mas agora é que vem a parte mais importante, as configurações e personalizações do canal.
Para as personalizações e configurações, você tem duas opções. Ou você clica no botão de personalizar canal, ou nesse Azinho aqui de aula, novo canal, e na ferramenta YouTube Studio. Eles vão abrir a mesma coisa. E aí, como é a primeira vez que você está acessando o YouTube Studio, ele vai te mandar algumas mensagens. Clique no botão de continuar e o YouTube Studio está aberto. E é aqui que a mágica acontece. No YouTube Studio você faz as personalizações e configurações do seu canal. O primeiro passo é clicar na opção de personalização aqui nesse menu ao lado esquerdo. Aqui na parte do banner, muita gente trava porque não sabe as medidas certas ou não tem a habilidade com design. Se esse é o seu caso, não se preocupe, eu tenho um vídeo completo aqui no canal onde eu ensino a criar um banner profissional, de graça e super rápido usando o Canva. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição para você assistir logo depois que terminar de configurar o seu canal aqui comigo. Dando continuidade, aqui abaixo nós temos a foto do perfil, aqui a gente consegue alterar essa foto. E logo em seguida, nós conseguimos alterar o nome do canal, mas eu não recomendo, e abaixo o identificador do canal, eu também não recomendo, pois isso atrapalha a encontrar o seu canal. Lembrando que o YouTube trabalha com buscas, e isso pode afetar a procura do seu canal. Ele é bem intuitivo. E logo aqui abaixo nós temos a descrição do canal. Nessa descrição, procure colocar palavras-chave, palavras essas que sejam importantes para o seu canal ser encontrado. Por exemplo, esse canal aqui fala de YouTube, correto? Então, no meu texto, eu procuro colocar termos como crescer no YouTube, viver de YouTube, criar seu canal. É muito importante que o YouTube saiba sobre o que é o seu canal, principalmente porque ele é novo e ele precisa saber para quem ele mostrará o seu canal ou seus vídeos. Quando as pessoas chegarem no seu canal, elas precisam saber sobre o que ele fala. E essa descrição é aquela que aparece lá na frente, aqui, ó. A primeira linha da sua descrição aparece antes desse pontinho mais. E se a pessoa clicar, aparecerá toda a descrição que você escreveu aqui nesse campo. Nesse outro campo, o URL do canal, esse é o endereço do seu canal. Se você quiser compartilhar ele com alguém, você compartilha esse endereço e a pessoa entra no seu canal. Abaixo nós temos a opção de links. Suponhamos que você tenha uma conta em uma outra rede social. É aqui que você vai adicionar ela. Ou até mesmo um link de algum produto que você seja afiliado. É aqui que você vai adicionar esse link, ou esses links. Esses links serão mostrados abaixo da descrição do seu canal. O outro campo são os dados de contato. Muita atenção nessa parte. Esse contato é para quem quiser falar com você sobre negócios. Eu tenho certeza de que vocês vão monetizar o seu canal e em breve muitos contatos serão realizados. Agora, uma dica muito importante, mas muito importante mesmo. Não utilize o mesmo e-mail que você criou para acessar esse canal. É necessário e, por favor, obrigatório que você crie um novo e-mail para isso, por questão de segurança do canal. Como eu te disse anteriormente, o e-mail de acesso do seu canal, somente você precisa saber da existência dele. E abaixo a marca d'água. A marca d'água é um detalhe simples, porém muito importante na configuração do perfil do seu canal. Ela é aquela imagem pequenininha que aparece no canto dos seus vídeos, funcionando como se fosse uma assinatura personalizada do seu conteúdo. Além de ajudar a reforçar a identidade visual do seu canal, a marca d'água também pode incentivar os espectadores a se inscreverem, já que ao passar o mouse por cima dela, aparecerá a opção de se inscrever. Por isso, esse recurso é uma maneira discreta, mas eficaz de atrair novos inscritos e dar um toque profissional aos seus vídeos. Por isso, não deixe de adicionar a sua marca d'água. E aqui nós temos essa outra guia, a guia Início. Por enquanto, vocês não terão que mexer nela, pois ainda não tem vídeos no canal. Conforme for fazendo upload dos seus vídeos, aí sim vocês começarão a mexer nessa guia. Agora presta muita atenção, nós vamos entrar no coração do seu canal. Se você quer que o YouTube saiba exatamente para quem recomendar os seus vídeos, essa parte é obrigatória. Sem essas configurações, o seu canal fica invisível. Então, clica no canto inferior em Configurações e vamos configurar o motor do seu sucesso. A primeira opção é a Geral, Unidade Padrão. O YouTube Studio mostra qual a moeda que você quer que apareça nos relatórios do canal. Esses relatórios de receita de ganhos são mostrados no YouTube em dólar.
Então eu recomendo deixar em dólar, mas isso vai de cada um. Essa opção não interfere em seus ganhos. A segunda opção é a canal. Aqui nós temos 3 abas: informações básicas, configurações avançadas e qualificação para recursos. Vamos começar pela opção de informações básicas. Aqui nós temos o país de residência. Você vai escolher Brasil, se você morar no Brasil, é claro. E aqui as palavras-chave. As palavras-chave são um dos componentes essenciais para ajudar o seu canal a ser encontrado pelos usuários do YouTube. Elas têm a função de descrever o conteúdo do seu canal de maneira precisa. Essas palavras ajudam o YouTube a entender sobre o que é o seu canal e, com isso, ele pode recomendar seus vídeos para as pessoas que têm realmente interesse nesse tipo de conteúdo. Escolher as palavras-chave corretas melhora a visibilidade do seu canal e aumenta as chances de atrair novos inscritos. Lembre-se de usar as palavras que realmente representem o que você faz, relacionadas aos temas e tópicos que você aborda, para garantir que sua audiência-alvo te encontre com facilidade. Lembra que eu expliquei lá no início, na descrição do canal. Logo em seguida, você vai clicar na aba de configurações avançadas. Essas opções permitem que você informe ao YouTube qual é o público do seu canal ou vídeo, garantindo o cumprimento das políticas de proteção infantil. Essa primeira opção, sim, é conteúdo feito para crianças. Ela deve ser escolhida se o conteúdo é projetado especialmente para crianças de até 13 anos, como desenhos animados, músicas infantis ou vídeos educativos para crianças. Isso ativa restrições, como a desativação de comentários e a limitação de anúncios personalizados. A outra opção é a não, configurar este canal como não sendo conteúdo para crianças. Você vai escolher essa opção se o conteúdo do seu canal ou vídeo é direcionado ao público geral ou adulto. Isso garante que os vídeos sejam exibidos sem as restrições aplicadas aos conteúdos infantis. A outra opção é de quero revisar esta configuração a cada vídeo. Com essa opção, você pode definir manualmente se cada vídeo é ou não feito para crianças. Isso é útil se o canal aborda diferentes tipos de públicos em conteúdos variados. E muito importante, definir corretamente o público é fundamental para respeitar as políticas do YouTube e oferecer a melhor experiência tanto para os criadores quanto para os espectadores. Aqui em configurações avançadas, o YouTube te mostra uma lista que parece complicada, mas na verdade é que 90% das pessoas ignoram o que realmente importa aqui. Eu vou direto ao ponto, vou te mostrar as 3 opções que você precisa configurar para o seu canal crescer e o que você pode simplesmente ignorar para não perder tempo. Bora lá! Descendo aqui em anúncios, vou falar logo desse que é muito importante. Esse é o mais importante para o seu bolso. Deixe desmarcado. Se você marcar para desativar anúncios baseados em interesse, você vai ganhar muito menos dinheiro quando o seu canal for monetizado. As outras opções são, aqui em cima, transcrição automática e dublagem automática. Ative os dois. Isso ajuda o YouTube a entender seu vídeo e até a traduzir sua voz para outros países, aumentando seu alcance global sem você precisar fazer nada. E a opção de clipes. Deixe ativado, isso permite que as pessoas cortem trechos do seu vídeo e compartilhem por aí, funcionando como uma divulgação gratuita para o seu canal. Uma outra opção é o Google Ads. Isso é só para quem vai pagar para anunciar. Se você está começando agora, não precisa se preocupar por enquanto. As outras opções são a de qualidade e treinamento. Aqui você pode deixar no padrão do YouTube. Isso são ajustes técnicos de imagem e privacidade, que não afetam o crescimento do seu canal agora. E agora a nossa aba de qualificação para recursos. Essas opções definem o nível de acesso que você terá às ferramentas e funcionalidades do YouTube. Com base em quê? Com base na verificação da sua conta. E cada uma delas, olha só, aqui ele diz o que você tem direito ao ativar cada um desses recursos. Olha de baixo. Então, os recursos padrão, que é o primeiro, que já vem ativado, essa é a configuração inicial que permite enviar vídeos, criar playlists e interagir com o público. E é ideal para quem está começando e ainda não realizou nenhuma verificação adicional. Acompanhe aqui. Recursos intermediários. Aqui você ganha acesso a ferramentas adicionais, como enviar vídeos com mais de 15 minutos, usar miniaturas personalizadas, fazer transmissão ao vivo. Para isso é necessário verificar sua conta por meio de um número de telefone. É só utilizar esse botão aqui de verificar número de telefone, ele vai te dar todo o passo a passo para você fazer essa verificação. Eu não vou explicar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a importância aqui é você ver as opções importantes para criar o canal do jeito certo. E os recursos avançados.
Essa é a qualificação máxima que permite desbloquear ainda mais recursos, como enviar vídeos em massa e criar links externos nos cards e na tela final. Para acessar, você precisa realizar uma verificação adicional, como enviar identificação ou demonstrar um histórico confiável no canal. E também é rápido que você consegue fazer. Agora vamos para essa outra opção aqui do lado esquerdo, padrões de envio. Essa opção permite que você configure informações padrão para todos os vídeos que você publica no canal. Isso é muito útil para economizar tempo, já que essas informações são aplicadas automaticamente a cada novo upload. E por que usar os padrões de envio? Isso vai te economizar tempo, vai manter a consistência nos uploads e garante que você não esqueça de adicionar informações importantes. É uma maneira de automatizar parte do processo de publicação, permitindo que você foque na criação do conteúdo. Então, tudo que você puder fazer para automatizar e fazer você economizar tempo na criação do seu conteúdo, para que você possa focar realmente na criação do conteúdo, é muito benéfico. Inclusive, eu tenho 2 vídeos que ensinam a fazer thumbnail com inteligência artificial. Você consegue fazer uma thumbnail em menos de 1 minuto. Eu vou deixar os links na descrição. São 2 vídeos. Agora, um detalhe que muita gente ignora, mas que é o GPS do seu canal, a categoria. Na aba de configurações avançadas, pense nisso como uma prateleira onde o YouTube vai colocar seus vídeos. Se você faz tutoriais e marca como entretenimento, o algoritmo pode mostrar seu conteúdo para quem quer apenas rir e não para quem quer aprender, e isso derruba o seu alcance. Escolha a categoria que melhor define o seu nicho principal. Assim, todo vídeo que você subir já nasce com o endereço certo para o algoritmo encontrar o público ideal. É o empurrãozinho que o seu canal precisa para começar do jeito profissional. Logo abaixo nós temos o idioma do vídeo e o idioma do título e da descrição. Selecione o idioma que você fala no vídeo. Para quê? Para que o YouTube gere legendas automáticas perfeitas, português Brasil. E no idioma do título e da descrição, escolha o português para que o algoritmo saiba exatamente em qual mercado o seu vídeo deve aparecer. Isso é um ajuste fino que garante que o seu SEO funcione de verdade. E após terminar essas configurações, deixa eu selecionar aqui o português Brasil, e aí você seleciona o botão de salvar. E pronto! Com essas configurações, seu canal não é apenas um projeto, agora ele é uma estrutura profissional pronta para receber inscritos e começar a crescer do jeito certo. Mas lembre-se, um canal bem configurado precisa de uma identidade visual que chame a atenção. Por isso, seu próximo passo é criar um banner profissional, e eu deixei um tutorial completo aqui na tela ensinando como fazer isso de um jeito bem simples. Se esse tutorial te ajudou, já se inscreve no manual do YouTuber para não perder as próximas aulas. Sucesso na sua jornada e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!